Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando de volta a ti, a ele que é meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o seu consentimento, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tome vosso assento. Nós vamos meditar em rápidas palavras. Aqui nós temos uma passagem, a qual é uma carta que foi escrita por Paulo. Nós podemos ver que existia uma cidade chamada Colossos, um homem de grandes posses financeiras, um homem que encontrou Jesus, acabou aceitando, e além de aceitar Jesus, ele se converteu da sua vã maneira de viver. Porém, se nós observarmos, como era costume da época, as pessoas que tinham mais condições financeiras, eles tinham seus escravos que estavam ali para servi-los. E nos diz a história que um homem chamado Filemon, ele abriu as portas da sua casa para que o Evangelho pudesse ser anunciado, para que eles pudessem cultuar a Deus. Eu creio que ele deveria ter uma casa grande, eu creio que um salão espaçoso, a qual as pessoas poderiam se reunir para ali cultuar o nome do Senhor. Mas nos conta a história que uma certa ocasião, um daqueles escravos fugiu da cidade de Colossos, querendo se escapar daquelas dificuldades que o escravo tinha. E este homem foi para a cidade de Roma, fugindo da presença do seu senhor Filemon. E ali ele começa, eu creio que, a procurar uma nova vida. Ele foi para ter uma nova perspectiva de vida. O nome desse homem era Onésimo, o escravo de Filemon. E eu creio que ele foi para Roma na expectativa de achar um emprego melhor, de fugir do sistema fechado de um escravo que só servia para servir mesmo. E ele, eu creio que pensou: lá eu vou estar longe do meu Senhor. Eu sei que se ele conseguir ter acesso à minha pessoa vai ser difícil, eu estou condenado, porque quando um escravo fugia, ele estava condenado à morte, não tinha escapatória para ele. Mas ele tentou aventurar, ele tentou achar uma saída,
Eu creio que muitas vezes na vida dele, naquele período a qual o seu patrão, o seu chefe, seu dono tinha se convertido, eu creio que muitos momentos da vida dele, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar da salvação, ele ouviu falar a respeito que Deus podia dar uma nova vida, até mesmo para a cultura dos cristãos daquela época. Aquelas pessoas que se convertiam a Jesus acabavam tendo um pouco mais de regalia, mesmo sendo escravo, tinham um pouco mais de liberdade, eles eram um pouco mais livres para poder cultuar a Deus, não eram tidos com tantas penalidades como os outros. Mas eu creio que em nenhum momento ele quis aceitar esse desafio. Até se nós observar, era um dos motivos que a sociedade daquela época rejeitava um pouco os cristãos, porque eles viam que a pessoa, depois que aceitava Jesus, ele passava a deixar alguns costumes, algumas coisas que eram de tradição daquela época. E foi o que aconteceu, o que poderia ter acontecido com Onésimo. Se ele ficasse ali mudando de vida, talvez ele teria uma vida um pouquinho melhor do que ele estava ali, mas ele optou por ter uma muito melhor, aventurando, saindo para longe, para tentar ver o que estaria acontecendo. Eu creio que ele pensou: eu vou para Roma, chego lá, eu acho uma esposa, eu caso, eu faço uma família, não vou mais sofrer nas mãos do meu Senhor, vou viver uma vida diferente, e talvez até mesmo para fugir de ouvir do Evangelho, talvez de ouvir das palavras que era pregada na casa do seu Senhor, porque ali estava constituída uma igreja, e ele pensou: eu indo para fora, eu fugindo, talvez eu não vou ouvir mais desses crentes, dessas palavras, dessas Bíblias, dessas coisas de Deus, eu vou escapar. Mas quando ele chega em Roma, as coisas começam a complicar para ele, as coisas começam a apertar, começam a dificultar. Sabe quem que ele encontra? Encontra o apóstolo Paulo. Quando ele encontra o apóstolo Paulo, viu que ninguém em Roma ajudava ele, ninguém fazia nada por ele, ninguém estendia a mão por ele. De repente apareceu um que estava disposto a fazer alguma coisa, chamado Paulo. Paulo estendeu as mãos e começou a preparar aquele homem. De repente, aquele homem que não queria nada com seu Senhor, não queria nada com Deus, de repente ele teve um encontro. Deus proporcionou uma situação, mesmo aquele homem querendo fugir da realidade de conhecer Jesus na sua casa, mas aonde ele foi, Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus tinha algo para a vida dele. O Espírito Santo queria fazer algo diferente na vida dele, mas para isso ele precisou arriscar a sua própria vida. Mas o importante é que Deus encontrou com ele, porque a Bíblia diz que ninguém consegue fugir da presença de Deus. Eu me deparei com tantas pessoas aqui que me disseram: pastor, quando eu estava no Brasil, quando eu estava no meu país, eu nunca fui numa igreja, eu nunca ouvi, nem queria dar ouvido para as pessoas que falavam de Jesus, e eu achava que Jesus era para outras pessoas e não para mim. Mas quando Deus me trouxe para Londres, a coisa aconteceu. Deus proporcionou que eu pudesse encontrar com pessoas que me ajudaram, e eu vim para a igreja, e hoje eu estou dizendo graças a Deus, porque eu tive encontro com Deus e a minha vida foi mudada. Então, quando Deus tem algo, quando o Espírito Santo deseja fazer uma obra na nossa vida, nós podemos fazer até mesmo como Jonas, ir lá para o fundo do mar, mas ali amando o Senhor, está sobre a nossa vida, porque Deus quer fazer algo, e quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele não abre mão daquilo que Ele tem para nós. Por mais que nós tentamos fugir,
por mais que nós tentamos escapar, mas o Senhor, Ele está sempre de olho em nós, querendo fazer uma obra grande e maravilhosa. E eu posso dizer: Senhor, obrigado, porque Tu não desiste de nós. Obrigado, por mais que nós falhamos e erramos, mas o Senhor acredita e Ele sabe que nós somos escolhidos por Ele desde o ventre da nossa mãe. E quando ele se encontra com Paulo, começa a ser um cooperador, Onésimo, cooperador de Paulo. E Paulo passa tantas dificuldades, de repente lá colocaram Paulo na prisão. Paulo preso. Segundo que a gente vê pela palavra, ele estava preso entre dois soldados. Eu creio que algemado, um soldado do lado, outro do outro. Era uma dificuldade. Além de preso, ainda junto com dois soldados, mas ali ele tinha alguém que sempre estava ali auxiliando, chamado Onésimo. Ele estava sempre ao lado dele, ajudando, falando do Evangelho, proclamando, e ele se tornou um grande auxiliar, um grande cooperador da obra. E ali Deus começou a usar este homem que era escravo, fugitivo, de uma forma muito tremenda e poderosa. E de repente chega um dia, Paulo olha e disse: olha, tem alguma coisa errada, você está devendo algo, você deixou alguma coisa sem ser consertada, você deixou alguma coisa sem ser arrumada, você precisa acertar algumas coisas na tua vida que estão pendentes. E ele me disse: não, Paulo, eu não posso fazer isso que você está pensando. Ele disse: é isso mesmo, você vai ter que voltar, encontrar com o teu Senhor, você vai ter que voltar. A realidade de Deus para a tua vida é essa, você precisa, porque ali você precisa consertar, você precisa arrumar aquilo que foi estragado um dia, porque você não podia fugir do teu Senhor. E ele disse: mas eu posso até voltar. A Bíblia não fala esses detalhes, mas eu creio que ele questionou com Paulo e disse: Paulo, se eu voltar, é garantido que eu vou morrer. A minha condenação já está garantida. E Paulo disse: fique tranquilo. Paulo começa a escrever essa carta a Filemão. E ele diz que escreveu do seu próprio punho, querendo dizer: eu escrevi. Ele mesmo escreveu, não pediu para ninguém escrever. Foi ele mesmo que escreveu esta carta. E ele, em suas palavras, ele disse: olha, Filemão, se por acaso Onésimo te proporcionou algum prejuízo, te causou algum dano pela saída dele, se talvez ele fez alguma coisa que acabou te dando um grande prejuízo durante esse período, se talvez ele ficou te devendo alguma coisa, eu quero que você coloca todas essas dívidas diante de mim. A partir de hoje, Onésimo não vai ser mais um devedor para ti. Ele não vai ser mais alguém que deve trabalhos que deixou de ser feito, muitas coisas que acumularam, mas a partir de hoje essa dívida vai passar para mim. Eu começo a olhar Paulo seguindo o mesmo exemplo que Jesus, ele também deixou para nós, através do seu pai que disse: vá, filho, ao mundo, entregue a sua vida pela humanidade, resgate, pague o preço do pecado, pague o preço
que os homens estão devendo para poder ter acesso a Deus. Assim como Jesus fez para resgatar a nossa vida e perdoar as nossas dívidas, assim Paulo estava fazendo com este escravo, dizendo: olha, eu me responsabilizo. E ele vai escrevendo as suas cartas, esta carta, e vai dizendo: peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim ele vai ser muito útil. Mando-o de volta a ti. A ele é o meu coração. Eu bem quiser conservá-la comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo tinha necessidade de ter aquele homem junto com ele, mas ele disse: eu preciso enviar, porque ele precisa consertar algo que precisa ser consertado. Queridos, nós sabemos que Deus, Ele às vezes permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, mas às vezes existe algo dentro de nós, alguma coisa pendente na nossa vida que precisa ser resolvido, que precisa ser acertado, precisa ser ajustado, alguma coisa que nós falhamos diante da palavra de Deus, diante de pessoas, diante de líderes, talvez pessoas que nós magoamos ou nos magoaram e nós acabamos não resolvendo, enfim, às vezes acumulando certas coisas que vão nos trazendo situações. Por mais que neste momento você está sendo usado por Deus, por mais que neste momento você está sendo útil na casa do Senhor, na obra do Senhor, para o ministério, para a igreja do Senhor, mas às vezes algo precisa. Eu creio que Paulo, ele estava simplesmente querendo resolver um problema. Talvez de repente, a Bíblia não fala detalhes sobre isso, talvez depois Onésimo voltou novamente a cooperar com Paulo, eu não sei, a Bíblia não fala detalhes sobre isso, e eu também não pesquisei sobre a idade, se houve possibilidade ou não, mas talvez possa ter havido essa possibilidade de eles voltar a continuar fazendo aquele trabalho, mas algo precisava ser resolvido para que Deus viesse usar ele de uma forma muito especial. Queridos, o tempo não apaga pecado, não adianta nós passar anos e anos, dias após dias, pensando: olha, já passou, Deus nos perdoou, tudo está resolvido. Não, às vezes tem coisas que nós precisamos ajustar, nós precisamos acertar, nós precisamos fazer como Onésimo, mesmo que sabendo que talvez ele tinha que morrer quando ele voltasse para o seu Senhor, mas ele precisava colocar um ponto final naquela situação, e ele precisava viver uma vida digna diante de Deus, e ele precisava acertar aquele problema que estava para trás. Nesta noite, eu não sei, Deus colocou esta palavra esta tarde no meu coração, eu não sei o motivo, mas Deus sabe. Deus quer fazer nós vitoriosos, abençoados, prósperos, uma igreja cheia da sua presença, vida financeira abastada, família abençoada, enfim, todas as áreas da nossa vida. Deus quer prosperar de uma forma muito especial, mas às vezes existe coisa que precisa ser resolvido, e eu creio que nessa noite, se você for corajoso como Onésimo, que pegou a carta a qual Paulo tinha escrito e disse: eu vou e chegar diante do meu Senhor, mesmo que ele me mate, mesmo que ele me crucifique, mas eu vou encarar a realidade, eu vou encarar o problema. Que às vezes nós queremos tapar os problemas, às vezes nós queremos encobrir. Nós somos assim, eu sou assim, você, nós estamos sujeitos a isso, de às vezes querer passar ali um pano, encobrir aquele problema e pensar: não, com o tempo vai apagar. Igual certas pessoas que às vezes provocam algum problema aqui na MCL, eu vou para outra igreja, chega lá na outra igreja, irmão, se você não consertou com o seu problema aqui, você pode ir para 1000 igrejas que você nunca vai se dar bem. Você precisa primeiro resolver o teu problema, e depois vai ser
usado de uma forma muito grande na presença do Senhor. Essa última vez que a gente esteve no Brasil, nós tivemos ali uma reunião convencional com os pastores do nosso ministério e foi muito bom. E Deus me deu uma palavra poderosa e eu disse para os pastores queridos, alguns vieram de outros ministérios, de outras igrejas. Eu quero perguntar como você veio de lá. Você saiu na bênção ou você saiu com problema? Se você saiu com problema, não vai ser nesse ministério, nem no outro que você vai ser abençoado. Volta lá, peça perdão. Se você saiu de mal com o seu pastor, se reconcilie com ele, peça a bênção dele, vem para cá fazer a obra, mas consente aquilo que ficou para trás, para que você seja abençoado aqui, aonde Deus te mandar, que você possa ser uma bênção. Queridos, foi isso que aconteceu com ele. Ele teve que encarar aquele problema, enfrentar a realidade, para que as coisas pudessem acontecer na vida dele. Mas estava tudo bem, ele estava sendo usado por Deus ali em Roma. Eu creio que o sonho dele, parcialmente porque ele foi com um propósito, de repente Deus mudou para o outro propósito, mas o propósito que ele queria ser feliz estava acontecendo, ele estava uma bênção, mas ele precisava acertar aquilo. Nesta noite o Senhor quer que nós colocamos as coisas tudo no lugar, porque Ele quer começar a fazer uma obra muito grande na nossa vida. Deus quer nos usar de uma forma sobrenatural, Deus quer nos usar, e aqui nós queremos que nessa noite o mesmo Deus que usou Paulo, o mesmo Deus que enviou o próprio Jesus para vir aqui apagar os nossos pecados, que Ele possa nessa noite pegar todas as nossas dificuldades, a pena que nós já estava lavrada sobre a nossa vida, a condenação, a dificuldade que tinha sobre nós. Nós queremos que o Senhor nessa noite venha pegar essa dificuldade, este pecado, esta tranqueira que está na nossa vida, e Ele venha dizer: olha, a partir de agora, através do teu desejo de mudança, eu vou começar a mudar o quadro da tua vida, eu vou mudar a história da sua vida, e eu vou te usar não somente superficialmente, mas eu vou te usar de uma forma sobrenatural, aonde as pessoas vão ver que realmente o teu compromisso não é simplesmente com alguém, mas o teu compromisso é com Deus e com a tua vida abençoada na presença maravilhosa do Senhor. O Senhor quer nesta noite nos fazer vitorioso, o Espírito Santo quer nos mudar, o Espírito Santo quer transformar a nossa vida, mas precisa que nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Se você sabe de alguém que talvez você tenha ofendido, pastor, eu não posso ir até onde ele está, ligue para essa pessoa, reconcilie, peça perdão, faça a tua parte. Se talvez existe algo que precisa ser confessado, confesse e deixa, e assim o Senhor vai te usar de uma forma muito grande. Às vezes estamos aqui cantando, às vezes estamos aqui tocando, às vezes estamos aqui pregando, às vezes estamos aqui fazendo trabalho de arrecadação, às vezes estamos fazendo trabalho na recepção, na cantina, enfim, qualquer trabalho que você exerça, venha exercer na igreja. Às vezes estamos fazendo tantas coisas, mas às vezes estamos deixando algumas coisas da palavra para trás. Pastor, é muito difícil ser fiel com as minhas contribuições, nunca sobra. Eu quero te dizer assim, nunca sobra, nunca vai sobrar mesmo, enquanto você quiser dar só o que sobra para o Senhor. Talvez isso que está impedindo a sua bênção na sua vida, de você ser fiel, de ser abençoado. Pastor, mas nunca vai para frente, eu nunca prospero materialmente. Mas você nunca fez um voto com Deus, dizendo: Deus, independente se vai sobrar, se vai faltar, mas eu quero ser fiel em tudo, na tua palavra. Eu quero ser fiel para que Satanás não venha olhar para mim e acusar
usar de certas coisas, mas eu quero obedecer a palavra, seja no dízimo, seja na oferta, seja no amor, seja na comunhão, seja no serviço, seja no perdão, seja em todas as áreas. Nós temos que servir ao Senhor com alegria e com a consciência limpa, sabendo que se Deus quiser falar conosco, se nós abrir a palavra, qualquer parte da palavra que nós lê não vai chocar com a nossa situação, mas nós tenhamos uma consciência limpa, sabendo que nós estamos procurando a viver uma vida de santidade com Deus. Onésimo podia ter um fim na sua vida espiritual, ele podia acabar no seu ministério se ele não obedecesse a ordem de Paulo para ir lá colocar as coisas em ordem. Às vezes, queridos, o Senhor, Ele vai permitindo, vai deixando, você vai indo. Às vezes você até fala, às vezes você usa até palavras para as pessoas, mas às vezes algo dentro de você não consegue mudar. Às vezes o dinheiro fala mais alto que você, às vezes as coisas acontecem e você não consegue dar a volta por cima. Nesta noite o Senhor quer mudar a nossa vida. Nós estamos no culto da vitória, mas a maior vitória é ter uma vida em santidade com o Senhor, honrando a palavra do Senhor, vivendo em comunhão, vivendo em santificação, vivendo na palavra, procurando servir ao Senhor em obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes sacrificamos com tantas coisas, mas deixamos de fazer o mais importante, que é a obediência. Deus quer primeiro obediência, porque sem obediência, sacrifício é como se fosse sacrifício de touro. Então comece a obedecer ao Senhor. Onésimo, ele foi obediente, ele pegou a carta escrita por Paulo e disse: eu vou lá, mesmo que aconteça o que acontecer. Queridos, nessa noite o Senhor quer que nós tomemos uma postura na nossa vida. Nós vamos mudar. Ah, Senhor, vai faltar pão lá na minha casa. Deus é justo na sua palavra. Se Ele disse que é para devolver para Ele, e Ele vai abrir as janelas do céu, confie, deixe de ser incrédulo na palavra do Senhor. Viva o Evangelho, viva as promessas, viva o que Deus falou. Ou então deixa de servir a Deus se você não acredita no Deus a qual falou. Se você não acredita na palavra do Senhor, nós não podemos ser meio termo, dizer que somos fiéis, que temos fé, que somos verdadeiros, mas quando Deus fala para nós obedecer, ser fiel, nós queremos cortar a volta, achar uma desculpa. Talvez para o pastor você vai conseguir justificar, você vai dar uma desculpa de tantas coisas que você faz. Mas será se Deus vai aceitar as tuas desculpas? Será se Deus vai sentir pena de você diante das tuas desobediências? Porque Deus não sente pena quando nós fugimos da sua palavra, queridos. Deus Ele não sente aquela compaixão pelas desobediências nossas, não. Mas Deus tem prazer quando vê nós ali cheios de fé, dizendo: Deus, mesmo que eu tenha que passar as dificuldades maiores da minha vida, mas eu quero viver a tua vontade, eu quero te obedecer, custe o que custar. Não é fácil às vezes, mas é preciso para você ver o sobrenatural de Deus. Às vezes Deus tem coisas grandes, Deus tinha coisas poderosas na vida de Onésimo, mas ele precisava primeiro tomar uma postura na sua vida, para que depois Deus pudesse continuar aperfeiçoando a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois dessa mensagem, nós vamos estar orando, e nós vamos dar início a mais uma campanha, onde nós queremos ver o agir de Deus, ver o sobrenatural de Deus.
mas nós queremos receber algo do Senhor. Mas para começar a receber aquilo que nós vamos desejar e almejar diante dessa campanha, nós temos que começar a colocar as coisas tudo em ordem na nossa vida. Nós precisamos acertar certas coisas, parar com críticas, parar com falta de fé, mas pedir que o Senhor acrescente a nossa fé. Nós vamos lançar a campanha baseado em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, que fala sobre os dons espirituais. Nós vamos fazer uma campanha com o título Poder dos Dons Espirituais. O poder dos dons espirituais. Estaremos falando sobre falar em línguas, variedades de línguas, interpretação de línguas. No outro culto, sobre palavra de sabedoria. No outro, sobre palavra de ciência. No outro, sobre fé. No outro, sobre dons de curar, dons de operação de milagre, profecia. E eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenatural, porque nós vamos falar sobre cura, Deus vai curar. Nós vamos falar sobre profecia, nós queremos que Deus fale primeiramente por esta profecia que é maior, mas que Deus nos ensine também a nos viver a presença do Senhor. Nós tivemos uma campanha que foi muito abençoada, exceto algumas coisinhas extras que depois foram corrigidas, que foi a respeito sobre as armaduras espirituais. Foi uma bênção, exceto algumas coisinhas que depois foram corrigidas. Mas agora estamos nessa do poder dos dons espirituais. Deus pode te usar com esses dons aqui. Sabedoria, dom da ciência, fé, curar, enfim, Deus pode fazer algo tremendo na sua vida. Mas para isso comece a partir de hoje, dizer: Senhor, quinta-feira que vem nós estaremos aqui aprendendo. Ah, pastor, mas eu já sou batizado, já falo em línguas. Mas existe variedades de língua, interpretação de língua. De repente Deus quer mais para você. Não fique conformado só. Ah, pastor, eu ainda não sou batizado. Venha para aprender um pouco mais. Mas nós não vamos só aprender, nós vamos buscar de Deus variedades de língua. Nós não vamos só ter estudo aqui, mas nós vamos aprender. E o avivamento vem pela palavra. Depois da palavra, nós vamos pedir a Deus que Deus venha batizar com o seu Espírito Santo, que Deus venha dar variedade de língua para aquele que já é batizado. Eu me lembro, quando eu olho para a palavra do Senhor, ali quando o povo estava reunido no dia do Pentecoste, quando eles estavam ali, diz que eles começaram a falar novas línguas, e as línguas que eles falavam eram línguas estrangeiras. Eu creio que eles falavam inglês, hebraico e vários tipos de língua, que pessoas de todas as nações chegavam ali e conseguiam ouvir. Eu creio que tinha espanhóis ali ouvindo a falar em línguas espanholas. Enfim, isso é variedades de língua. Deus pode fazer algo. Nós vamos aprender mais sobre esses detalhes, sobre outras coisas muito importantes, sobre falar em línguas, sobre variedades. Mas para isso nós temos que começar a pedir: Senhor, nós queremos melhorar diante de Ti. Deus tem poder para a nossa vida. O poder dos dons espirituais vai ser sobre a igreja do Senhor. Mas para isso nós vamos começar a, durante essa semana, colocar nossa vida diante do Senhor. Aleluia. Santificai, santificai. Aleluia, porque através da santificação virá a glória de Deus, a manifestação do Senhor, o mover de Deus, o avivamento de Deus, o agir de Deus. Deus prometeu que depois que
final viria um grande avivamento, mas para avivamento vir tem que ter oração, santificação, busca do poder de Deus, dos dons de Deus, e nós vamos começar a buscar, porque nós queremos romper o sobrenatural, nós queremos triunfar. Uma igreja cheia de dons é uma igreja poderosa, que Satanás não chega nem perto, ele tem que fugir, porque é uma igreja que tem poder, e Satanás não resiste. O poder que está na nossa vida, através de Deus, do Espírito Santo e dos dons espirituais. Vamos se colocar em pé neste momento. Aleluia. Essa palavra, glória a Deus, aleluia, bem profunda. Nós poderíamos falar muita coisa sobre a história, enfim, mas eu quero só dar um resumo aqui desta palavra, para que nós possamos estar bem diante do Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Querido Jesus, nós falamos foi a tua palavra, Senhor. aleluia. Talvez eu não cheguei a usar nas minhas palavras, que eu não cheguei a professar alguma coisa, mas o Espírito Santo trabalhou, acrescentou diante de cada necessidade, diante de cada dificuldade. Talvez nós não temos o mesmo problema que Onésimo teve, Senhor, que foi aquele problema de voltar para o seu Senhor e reconciliar com Ele, pedir perdão para Ele. Talvez nós temos falhado em outros pontos na nossa vida, talvez nós temos falhado com a nossa família, talvez nós temos falhado, Senhor, com nossos irmãos aqui da igreja. Talvez nós temos falhado, Senhor, lá na nossa casa, com as pessoas que moram, dividem a casa conosco. Talvez nós temos falhado no nosso trabalho. Talvez na nossa vida financeira alguma coisa está pendente. Talvez estamos devendo algo para a tua casa. Eu não sei, Pai, no que cada um tem falhado diante de Ti. Eu sei que eu tenho falhado, Senhor, pois eu sou ser humano, eu sou sujeito às fraquezas, eu sou sujeito, Senhor, aos deslizes. Cada um está aqui, Senhor, cada um tem as suas dificuldades, ninguém é perfeito. Mas talvez a falha que eu tenho, meu irmão não tem. Talvez a falha que esse irmão, outro irmão não tem. Por isso eu não estou aqui para julgar ninguém, Senhor. Porque você não tem a falha que aquele irmão tem, mas eu tenho outro tipo de falha. E por isso eu sou necessitado da tua misericórdia. A tua igreja precisa, Senhor. E assim como Paulo foi um instrumento vivo para abençoar a vida de Onésimo, a trazer à tona a falha dele, para que ele pudesse ser usado completamente. Nesta noite, Senhor, que o teu Espírito venha falar conosco qual que é a nossa falha. Aonde que nós temos errado, Senhor? Se é em palavras, se é em atitudes. Senhor, nós queremos ser perfeitos diante de Ti. Nós estamos no caminho da perfeição, ó Pai. Nós estamos no caminho da santificação, pois sem a qual nós não vamos te ver. Eu preciso melhorar a minha vida, Senhor. Nossos irmãos precisam melhorar, Senhor. Porque aquele que diz que não tem pecado, a tua palavra diz que já está pecando. Aquele que diz que não tem falha já está
corações. Espírito Santo, venha lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Senhor, talvez nós tenhamos pecado nos nossos pensamentos, pensamentos maldosos, pensamentos contrários. Troca nossos pensamentos, que nós possamos pensar o mesmo que o Senhor, que nós venhamos sonhar os mesmos sonhos do Senhor, e que nós venhamos viver Tua palavra, Pai. Aleluia. Vem, Espírito Santo. A maior vitória da tua igreja, no culto da vitória, é comunhão contigo. É uma vida pura, Senhor. Nós queremos fugir da aparência do mal. Nós queremos resistir o diabo, Senhor. Porque quando nós resistimos, ele vai fugir de nós. Reveste-nos, Senhor, de todas as armaduras do céu, todas as armaduras celestiais, para nós combater o combate, para que nós não venhamos começar bem, para que nós não venhamos estar no meio da nossa carreira bem, mas para que nós venhamos chegar até o fim, guardando a nossa coroa, guardando a nossa vida na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta para devolver, seu dízimo para devolver para o Senhor, pegue neste momento o envelope, devolva o que é do Senhor, não fique para você o que é de Deus, o que é da casa do Senhor, devolva para que haja mantimento material, que é este local que nós temos aqui, mas também para que haja mantimento com os pastores, para eles poderem pregar o Evangelho e poder ensinar e pastorear o rebanho. Devolva o que é do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Enquanto nós louvamos você, devolva. Seja fiel ao teu Deus.
Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus nos fez uma promessa. Ele nos prometeu termos vida abundantemente nele. E nós temos vida abundantemente no Senhor. O Senhor Jesus também nos alertou que nós teríamos muitas aflições, muitas dificuldades, muitas afrontas, muitas seriam as tribulações, mas Ele venceu o mundo por nós, e em nós podemos vencer o mundo com Ele. Não é verdade? Esta campanha que vai ser iniciada na próxima semana, ela é muito mais do que simplesmente imaginarmos que é somente para buscarmos, chegarmos aqui, fechar os olhos, ficar na ponta do pé. É muito mais do que isso. Os dons espirituais de Deus é muito mais do que isso. Não é simplesmente chegarmos aqui, levantar a mão, ficar na pontinha do pé e sairmos daqui e depois no amanhã, no anoitecer, no amanhecer, sentirmos o vazio. O que Jesus quer nesta campanha, e o que eu tenho certeza que Ele vai fazer nas nossas vidas, é nos enchermos. E quando Jesus nos enche, nós vamos sair daqui abençoados, preparados para enfrentarmos a nossa jornada lá fora. Você crê assim? Amém. Eu creio que vai ser assim esta campanha. Ela vai ser cheia de poder. Eu tenho certeza. Poder de Deus para nossas vidas. Então vamos orar por esta campanha juntos. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele se faz presente. Eu costumo dizer em Stratford, em algumas situações, que é muito gostoso ter uma igreja cheia. Mas Deus, quando olha, Ele não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Talvez nós estamos num número pequeno, mas é o suficiente para chamar a atenção de Deus. A igreja pode não estar cheia, mas eu sei que você está cheio de Deus nesta noite. E a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. Em João diz assim, que se Ele estiver ligado em nós e nós estivermos ligados nele, pediremos tudo o que nós desejarmos e nos será concedido, não é verdade? Você não veio da sua casa para cá hoje por um mero acaso. Você rompeu várias barreiras para estar aqui, dentre elas muitas são espirituais. Eu também rompi uma barreira para estar aqui nesta noite. E se nós viemos aqui e rompemos todas essas barreiras, nós vamos tomar posse da bênção. Tenho certeza que essa campanha para a nossa vida vai ser diferente, vai fazer a diferença. Então vamos clamar por isso, vamos clamar pelo poder de Deus nesta campanha. Fecha teus olhos, vamos fazer a Deus uma oração, pedir a Ele que todas as pessoas que estejam direcionadas para estar ministrando, que venha ser segundo a sua vontade e segundo o teu querer para nossas vidas. Feche teus olhos. Senhor Deus Pai, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, em uma só voz, clamando, ó Deus, por Ti, papai, porque sabemos, ó Deus, que todas as coisas provêm de Ti, ó Espírito Santo. Sabemos também, ó Deus, que o nosso líder espiritual, o pastor Joel, ó Deus, pelo qual o Senhor tem usado para guiar este povo que aqui está, meu Deus, que são as Tuas ovelhas, Pai. Eu sei que ele foi sensível à Tua voz, Pai. E se o Senhor colocou no coração dele que este é o tempo, ó Deus, em que nós vamos nos fortalecer nos dons espirituais, é porque realmente este é o tempo, ó Espírito Santo. E se este é o tempo, Senhor, eu sei que nada pode nos separar deste tempo, Pai. Por isso nós queremos Te pedir, ó Deus, e clamar por Ti. Dê a Ele, Senhor, toda a direção, meu Pai. Que cada pessoa que estiver ministrando neste período, Senhor, venha nos levar à verdadeira adoração e ao verdadeiro
Que o Senhor venha usar, Senhor, sobrenatural, meu Pai, os teus filhos que aqui estarão, os teus servos que estarão ministrando, os que estarão vindo para receber esta ministração, Pai. Que o coração esteja puro para reter a tua palavra, Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, e consagramos a Ti, Pai. Ser, meu Deus, uma vez mais conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa. Eu tenho certeza que vai ser um novo tempo para nós. Pastor Joel disse uma pura verdade. Todos nós fomos bem alertados de que viria um tempo difícil. Não é verdade? Realmente nós passamos um tempo difícil. Eu creio que agora também vai vir aquilo que Ele prometeu. Virá o tempo da bonança. Amém. Você, talvez você tenha um pouco mais de tempo, talvez um pouco menos de tempo que eu nesse ministério. Mas eu tenho certeza e a plena convicção de que vem um tempo melhor. Deus tem um tempo melhor para nós. Você pode aplaudir o Senhor?